Você já reparou como o narcisista parece invencível, até o instante em que algo minúsculo o desmonta por dentro? E se eu te dissesse que não é o confronto que o derruba, nem a denúncia, nem o escândalo que todo mundo espera, mas um ponto cego tão íntimo que ele não consegue nomear? Por que certas pessoas conseguem atravessar a máscara dele como se enxergassem por trás dos olhos, enquanto outras ficam hipnotizadas pelo teatro? E por que, quando esse ponto é tocado, o narcisista não sente apenas raiva? Ele sente pânico, como se uma porta secreta tivesse sido aberta no próprio inferno. Carl Jung chamaria isso de sombra, aquilo que a consciência empurra para baixo, mas que continua respirando no porão. O narcisista não vive sem espelhos. Ele vive sem suportar o que o espelho poderia mostrar. Por isso ele projeta, acusa, inverte, seduz, confunde, não para dominar você, mas para não ser encontrado por si mesmo. E aqui nasce o paradoxo. Quanto mais ele tenta parecer inteiro, mais ele entrega as fissuras. Só que existe uma forma específica de espelho que não devolve elogio, nem devolve ódio. Devolve silêncio. E é aí que a maquinaria começa a falhar. O que muitos chamam de heioka, essa figura do espelho invertido, imprevisível, que não reage como o roteiro manda, não vence pela força, mas pela recusa em alimentar o delírio. O narcisista espera ataque para virar vítima, espera súplica para virar salvador, espera medo para virar Deus. Mas, quando encontra alguém que empata o jogo, que devolve presença em vez de reação, algo invisível acontece. A máscara perde aderência. E o mais perturbador é que o narcisista sente isso antes de entender. Ele não sabe explicar por que você virou perigo, só sabe que você parou de girar ao redor do sol falso dele. E então a tríade sombria aparece como um perfume que não sai. Manipulação como linguagem, frieza como escudo, grandiosidade como religião. Só que Jung te diria que todo poder inflado é uma compensação, um castelo erguido sobre um abismo que ninguém pode ver. Por trás da audácia existe um complexo antigo, uma fome infantil, uma ferida que nunca aprendeu a pedir. E o ponto cego não é apenas uma fraqueza, é a passagem secreta entre o personagem e o que ele enterrou vivo. É por isso que, quando você toca esse ponto sem tocar nele, quando você revela sem acusar, quando você enxerga sem implorar, ele começa a se desorganizar como um sonho ruim ao amanhecer. Agora me diz, e se o verdadeiro golpe contra o narcisista não fosse tirar algo dele, mas tirar dele o controle sobre o próprio espelho? E se a sua maior arma não fosse a resposta perfeita, mas a resposta que ele não consegue usar? Tem um detalhe aqui que quase ninguém percebe, e ele muda tudo. O narcisista não teme perder você, ele teme encontrar aquilo que você viu. E quando essa visão acende, mesmo que você não diga nada, começa uma guerra silenciosa dentro dele. Continue comigo até o fim, porque a parte mais perigosa não é o que ele faz com você, é o que acontece quando a sombra dele percebe que já não consegue se esconder. Você não percebe quando começa, porque o narcisista quase nunca entra como ameaça. Ele entra como alívio, ele chega como quem acende uma luz em um quarto onde você já estava cansado de tropeçar, e por alguns instantes você jura que finalmente encontrou alguém que te vê. Só que aquilo não é visão, é leitura. Ele não enxerga você. Ele escaneia suas lacunas como quem tateia uma parede procurando a porta secreta. Jung chamaria isso de persona em estado de guerra. Uma máscara tão bem ensaiada que parece pele. E o mais perigoso é que no começo ela não mente com palavras. Ela mente com sensação. Você sente que é especial, sente que foi escolhido, sente que há um destino ali. E talvez seja por isso que dói tanto depois. Porque a queda não é só de um relacionamento, é de um mito que você começou a morar. Há um momento em que a energia muda, mas é sutil, quase indecente de tão silenciosa. Um olhar que demora um segundo a mais. Um elogio que vem com uma sombra escondida. Um comentário que parece brincadeira, mas deixa um gosto metálico na língua. E você tenta racionalizar, porque é assim que a mente protege o coração. Ela inventa explicações para não admitir que algo dentro de você já pressentia.
sutil. O narcisista não destrói apenas com crueldade, ele destrói com inversão. Quando você sente dor, ele chama de drama. Quando você pede clareza, ele chama de controle. Quando você aponta uma contradição, ele chama de ataque. E enquanto você tenta ser justo, ele está apenas tentando não ser desmascarado. Porque o desmascaramento, na linguagem de Jung, não é humilhação social. É contato com a própria sombra. E isso, para ele, é como encarar um abismo que responde de volta. É aqui que a projeção entra como uma névoa. O que ele não suporta em si, ele coloca em você. A agressividade vira seu temperamento. A frieza vira sua distância. A mentira vira sua paranoia. E você começa a carregar uma mochila que nunca foi sua, tentando provar inocência por crimes que aconteceram no porão da psique dele. Já sentiu isso? A sensação de estar sempre se defendendo de algo que você nem sabe onde começou? Mas existe um outro movimento mais profundo que quase ninguém nomeia. O narcisista te treina para duvidar do seu próprio sentir. Não é só gaslighting como termo moderno, é uma desconexão ritual. Ele te afasta de você com pequenas doses de confusão, como quem goteja veneno em um copo e chama de remédio. E quando você percebe, já está perguntando a ele o que você deveria sentir, como se ele fosse o dono do seu termômetro interno. E ainda assim, por trás de tudo, há uma criança faminta que nunca aprendeu a pedir. Só que essa fome não virou vulnerabilidade, virou estratégia. A tríade sombria, vista por esse ângulo, não é um perfil frio e distante, é uma armadura desesperada. Manipulação para garantir controle, frieza para não sangrar, grandiosidade para não desaparecer. E o ponto cego nasce exatamente aí, onde a armadura parece força, mas na verdade é pavor de colapso. Talvez por isso você se sinta sugado e ao mesmo tempo culpado por querer ir embora. Como se sair fosse abandonar alguém que precisa de você, mesmo que essa mesma pessoa te esmague quando você tenta respirar. É o laço invisível entre o seu desejo de salvar e a incapacidade dele de ser salvo. E Jung sussurraria que, quando dois inconscientes se encontram, eles fazem pactos sem assinatura. Você oferece tolerância, ele oferece intensidade. Você oferece presença, ele oferece narrativa. É aqui que o Heioka, entendido como espelho que não obedece, começa a soar como ameaça. Não porque grita, mas porque não dança. Ele não entrega reação, não entrega combustível, não entrega aquela lágrima que vira vitória para o predador emocional. Ele segura o próprio centro, ele olha sem se curvar. E isso é insuportável para quem depende de distorcer o reflexo alheio para continuar existindo. E repara como o caos aparece quando o espelho para de tremer. Primeiro vem o teste, depois vem a isca, depois vem a punição disfarçada de lição. De repente, o narcisista quer te colocar no lugar, como se você tivesse quebrado uma regra que nunca foi dita. E você sente, no fundo, que não é sobre amor, nem sobre razão, nem sobre conversa. É sobre quem controla o significado das coisas. Mas se o controle é a religião dele, o que acontece quando você não ajoelha e também não ataca? Fica comigo nesse fio, porque a próxima camada não é sobre o que ele faz para te ferir. É sobre o que acontece dentro dele, quando percebe que não consegue mais puxar suas cordas. E porque esse instante costuma ser o mais perigoso e revelador de todos. Porque o que pouca gente entende é que o narcisista não entra em colapso quando perde você. Ele entra em colapso quando perde o roteiro que usava você para sustentar. Você era o palco, a plateia e o aplauso. Você era a prova viva de que ele era maior do que o vazio que carrega. Então, quando você para de responder como antes, não é só uma relação que ameaça acabar, é a própria arquitetura interna dele que começa a ranger, como uma casa construída em cima de areia molhada. E aí surge a primeira sensação estranha. Ele fica mais intenso quando você fica mais calmo, como se a sua serenidade fosse uma afronta. Não é porque ele quer paz, é porque ele quer impacto. Ele quer ver você se mexer, quer ver você justificar, quer ver você se explicar, quer ver você lutar por um lugar que deveria ser seu por direito. E se você não luta, ele interpreta como abandono, mas também como exposição.
porque o silêncio não discute, o silêncio revela, e o narcisista odeia aquilo que revela sem pedir permissão. Jung diria que quando a persona não consegue mais segurar, o inconsciente começa a vazar pelos cantos. E é nesse vazamento que aparece o lado mais perigoso, não o ódio aberto, mas a tentativa de te fazer voltar a ser previsível. Ele lança migalhas como quem joga anzol, um elogio antigo, um carinho repentino, uma promessa que soa como música no lugar onde você ainda tem saudade. E você sente uma parte de você querer correr de volta, não porque aquilo seja seguro, mas porque aquilo é familiar. Já percebeu como o familiar pode ser a prisão mais elegante? O ponto cego começa a se desenhar quando você nota que ele não consegue sustentar a realidade por muito tempo. Ele sustenta a narrativa. Se a realidade não serve, ele muda o significado. Se o fato não cabe, ele troca a intenção. Se a verdade ameaça, ele coloca emoção em cima, como fumaça em palco, e você passa a enxergar apenas o espetáculo. E ainda assim, existe um ponto onde a fumaça falha, quando você não entra na peça. Quando você não aceita o papel de vilão nem de salvador. Quando você simplesmente permanece inteiro, mesmo ferido. Há uma pergunta que fica martelando por dentro e ela não pede resposta, ela pede coragem. Por que eu preciso que ele entenda? Por que eu preciso que ele reconheça? Por que eu ainda tento convencer alguém que vive de não ser convencido? Essa é a armadilha mais invisível. Porque enquanto você tenta finalmente ser visto, você continua oferecendo energia para alguém que se alimenta de confusão. E aí, você começa a notar que o seu amor, quando virou insistência, deixou de ser amor e virou uma negociação com a própria dignidade. O narcisista se especializa em transformar qualquer limite em ofensa. Ele fala de liberdade enquanto te aprisiona. Ele fala de sinceridade enquanto te confunde. Ele fala de lealdade enquanto flerta com o desaparecimento. E o seu corpo sente primeiro. O corpo sempre sente primeiro. Tensão no peito, um aperto antes de abrir a mensagem, um cansaço que não parece físico, uma vontade de sumir de si mesmo. O inconsciente manda sinais, mas você aprendeu a não confiar. E é aí que o vínculo fica mais fundo, quando você desacredita da sua própria percepção e passa a buscar no outro a autorização para existir. Jung via o complexo como uma criatura interna que toma o volante quando tocada. E o narcisista é um homem tomado por um complexo de grandiosidade que encobre um núcleo de vergonha. Não a vergonha comum, humana, que pede acolhimento, mas uma vergonha que ele nunca suportou sentir. Então ele a enterra e transforma o mundo inteiro em um tribunal, onde ele precisa ser absolvido o tempo todo. Por isso ele exige admiração. Por isso ele exige submissão. Por isso ele exige que você duvide de você. Porque se você confia em você, você vira ameaça ao tribunal dele. E quando o Heioka aparece, como espelho que não entrega o que ele quer, é como se alguém desligasse as luzes do palco no meio do show. De repente, o narcisista precisa atuar sem plateia. E atuar sem plateia é encarar o som do próprio peito. É ouvir a própria solidão batendo na parede. É sentir aquela parte antiga que ele mantém anestesiada, aquela parte que, se falasse, diria algo simples e insuportável. Eu não sei quem eu sou sem os olhos dos outros. Aí acontece algo que muita gente confunde com mudança ou arrependimento. Ele pode chorar, ele pode implorar, ele pode prometer, ele pode parecer quebrado. Mas existe uma diferença sutil entre vulnerabilidade e performance de vulnerabilidade. A vulnerabilidade de verdade aceita limite. Ela respira a consequência. Ela não exige retorno imediato. A performance não. A performance usa lágrimas como ferramenta. E a ferramenta sempre vem com uma pressa. Volta agora, me prova agora, me salva agora. Porque o objetivo não é crescer, é restaurar o controle. Você percebe a diferença quando faz uma coisa simples. Você não se move. Você deixa o tempo existir. Você observa. E no começo isso dá medo, porque você foi treinado a agir rápido para evitar explosões. Você foi condicionado a apaziguar, a consertar, a prever.
E então o seu silêncio parece um crime. É aqui que o ponto cego dele começa a doer, porque ele não sabe o que fazer com alguém que não está implorando e não está atacando. Ele tenta te puxar pela culpa, pelo medo, pela saudade, e quando nada funciona, a máscara começa a escorregar. O escorregar da máscara não é uma cena cinematográfica, é um detalhe, é um olhar que endurece, é um desprezo que aparece sem maquiagem, é uma frase curta que sai como lâmina. É a impaciência com o seu ritmo, como se você tivesse a obrigação de voltar a ser dócil. E aí você entende por dentro que o amor nunca foi o centro. O centro sempre foi o poder sobre o seu estado emocional. O centro sempre foi decidir se você dorme em paz ou se você passa a noite tentando se explicar para um fantasma. Jung falava de individuação como um caminho em que a pessoa deixa de ser guiada pelo inconsciente e começa a integrar aquilo que foi partido. E sem perceber, é isso que o narcisista teme, a sua individuação. Porque quando você se integra, você vira alguém que não precisa mais da aprovação dele para se sentir real. E quando você para de precisar, você para de oferecer. E quando você para de oferecer, a fome dele aparece. E quando a fome aparece, ele revela a criatura que estava escondida atrás do charme. É nesse ponto que o jogo de empatar fica mais nítido. Empatar não é ser frio. Empatar é ser presente sem ser capturável. É ouvir sem se entregar. É responder sem se justificar. É recusar o convite para o labirinto. E isso mexe com você também, porque uma parte sua ainda quer entrar no labirinto para finalmente vencer. Só que vencer o labirinto, no fim, é sair dele. E sair dele é aceitar uma dor diferente. A dor de ver com clareza aquilo que você tentou salvar. Talvez você esteja pensando agora em alguém específico. Talvez tenha um rosto surgindo aí, um nome, uma lembrança. E talvez a sua mente queira se defender dizendo que é exagero, que não é bem assim, que todo mundo tem defeito. Sim, todo mundo tem sombra. Mas há uma diferença entre alguém que reconhece a própria sombra e alguém que usa a sombra como arma. Há uma diferença entre falha humana e padrão de dominação. A sua intuição sabe, ela sempre soube. O que você aprende aqui é parar de traí-la. E vem a pergunta que corta. Por que eu fiquei tanto tempo? E a resposta não é humilhante, ela é humana. Você ficou porque havia algo em você que acreditou que amor é prova. Você ficou porque, talvez, você aprendeu cedo demais que carinho vem depois do esforço. Você ficou porque a alternância entre calor e frio criou uma dependência emocional que parece destino. Jung chamaria isso de repetição arquetípica. Você se apaixona pelo enigma porque, no fundo, quer resolver uma ferida antiga com uma pessoa nova. E quando você vê isso, não para se culpar, mas para se libertar, algo dentro de você começa a se reorganizar. É por isso que o narcisista odeia a sua clareza. Não porque a clareza o acusa, mas porque a clareza o torna irrelevante como centro da sua psique. E quando você tira ele do centro, ele tenta voltar por qualquer porta. Ele se faz de vítima, de herói, de incompreendido. Ele usa palavras bonitas como quem joga pétalas para esconder espinhos. E se não funciona, ele tenta o oposto. Ele te diminui, te ridiculariza, te provoca, te testa, não para descobrir quem você é, mas para ver se você ainda sangra sob comando. A tríade sombria nessa hora deixa de ser teoria e vira sensação. Você sente a manipulação como se fosse uma mão invisível movendo seus pensamentos. Você sente a frieza como um quarto sem janela. Você sente a grandiosidade como um barulho alto demais para esconder o silêncio. E você entende que o ponto cego não é só dele, é do vínculo. É o lugar onde você achou que precisava ser menos você para caber. O lugar onde você acreditou que amor exige amputação. Mas existe um instante, pequeno, quase imperceptível, em que tudo muda. É quando você percebe que não precisa provar nada. Você não precisa ganhar discussão, não precisa ser compreendido, não precisa explicar o óbvio. Você apenas escolhe a realidade. E escolher a realidade é um ato espiritual,
psicológico, visceral. É abandonar o teatro, é sair do transe, é respirar e sentir o próprio chão. E quando você faz isso, acontece algo curioso. O narcisista sente como se você tivesse tirado uma peça essencial do mecanismo dele. Ele começa a se mover diferente. Ele fica inquieto. Ele tenta antecipar você. Ele procura falhas. Ele cava motivos para te culpar, porque precisa te colocar de volta na posição de problema. Se você não é o problema, então ele precisa olhar para dentro. E olhar para dentro, para ele, é como abrir uma porta que foi lacrada com medo. Não é um medo de perder, é medo de existir sem máscara. É medo de encontrar o que ele escondeu e descobrir que aquilo tem nome. E aqui vem o detalhe que torna tudo ainda mais denso. Quando você empata, você também toca sua própria sombra, porque você vai sentir vontade de revidar, vai sentir vontade de destruir de volta, vai sentir vontade de fazer ele provar do próprio veneno. E essa vontade é humana. Mas Jung diria que a sombra não integrada adora esse convite. Ela quer virar a nova tirana. Ela quer trocar de lugar com o opressor. Então, o seu desafio não é virar santo, é não virar espelho do mesmo abismo. Há um poder silencioso em não repetir o padrão, em escolher firmeza sem crueldade, em escolher limites sem espetáculo, em escolher distância sem ódio. E isso é o que realmente quebra o narcisista por dentro, não a sua raiva, mas a sua coerência. Porque a coerência é uma linguagem que ele não consegue falsificar por muito tempo. Ela não se compra com promessa, não se desmonta com ameaça, não se corrige com culpa. Ela é uma presença que fica, mesmo quando tudo tenta te puxar para fora de você. E é aqui que o segredo começa a emergir, ainda sem ser dito, porque existe uma coisa específica que o narcisista não suporta no Heyoka, algo que parece simples, mas funciona como uma chave no cadeado mais profundo. Não é o desprezo, não é a indiferença vazia. É outra coisa, mais rara, mais afiada, mais limpa. E quando essa coisa aparece, você entende por que ele alterna entre querer te possuir e querer te destruir. Você entende por que a tríade sombria se agita como animal preso. Você entende por que o ponto cego dele é, na verdade, um portal. E o que acontece quando você chega perto desse portal muda o destino do vínculo e muda você junto. E essa coisa rara, limpa e afiada é a sua capacidade de permanecer em contato com a realidade sem precisar vencer ninguém. Porque o narcisista pode lidar com ódio, pode lidar com grito, pode lidar com guerra aberta. Ele até prefere, porque no conflito ele vira maestro. Ele rearranja as frases, troca os papéis, te empurra para a defensiva e faz do caos uma casa. Mas quando você mantém uma presença silenciosa, quando você não compra a distorção e não devolve distorção, ele se vê diante de algo que não consegue usar. É como tentar manipular um espelho que não reflete o rosto, mas a intenção. E intenção é o lugar onde a máscara não tem domínio. A maioria das pessoas acha que o narcisista quer te ferir. Às vezes quer sim, mas isso é consequência, não o centro. O centro é te manter reagindo, porque enquanto você reage, ele existe. Enquanto você se explica, ele governa. Enquanto você tenta consertar, ele se alimenta. E percebe como isso é perverso? Você entra com amor e sai com exaustão, como se tivesse passado anos carregando um corpo que não era seu. Jung falaria aqui de possessão psíquica, quando um complexo toma conta da relação inteira e transforma dois seres em função de um enredo inconsciente. E é por isso que o seu primeiro passo real quase sempre parece pequeno por fora, mas por dentro é terremoto. Você para de discutir o que ele quis dizer. Você para de correr atrás da última versão da história. Você para de tentar provar o óbvio. Porque a verdade, nesse tipo de vínculo, não é um acordo, é uma moeda. E ele usa moedas para comprar o seu silêncio interno. Então você devolve tudo para o lugar certo. O que ele sente é dele, o que ele pensa é dele, o que ele inventa
é dele. E isso assusta, porque você foi treinado a carregar. No começo você sente uma culpa estranha, quase infantil, como se estivesse sendo ruim por escolher paz. O coração tenta te puxar pelo velho caminho. Se eu explicar melhor, ele entende. Se eu for mais paciente, ele muda. Se eu mostrar o quanto dói, ele se sensibiliza. Mas aí você lembra de algo que ninguém te ensinou com clareza. Sensibilidade não nasce de prova, nasce de consciência. E consciência é algo que o narcisista evita, como quem evita luz direta nos olhos. Quando você não dá alimento, ele tenta trocar o cardápio. Se não consegue te puxar pela culpa, tenta te puxar pela saudade. Se a saudade não funciona, tenta te puxar pelo medo. Se o medo falha, tenta te puxar pela vaidade. Ele te elogia de um jeito que parece redenção, como se você fosse o único capaz de entendê-lo. E esse é um dos anzóis mais perigosos, porque ele fala com o seu arquétipo do Salvador. Ele sussurra para a parte boa em você. Fica porque eu preciso. E você quase esquece que o preciso dele sempre termina no obedeça. Jung dizia que o que não enfrentamos em nós aparece como destino. E aqui a frase ganha carne, porque em algum lugar você aprendeu que amor e dor caminham juntos. Talvez você viu isso em casa, talvez em relações antigas, talvez no jeito que você se cobrou para merecer carinho. E então, o narcisista se torna o palco perfeito para repetir esse destino. Ele te dá migalhas que parecem banquete e você agradece como se fosse sorte. Ele tira o chão e depois oferece o chão de volta e você chama isso de reconciliação. É uma hipnose suave, construída com alternância, como um mar que acalma e afoga na mesma onda. Só que chega um ponto em que o seu corpo não negocia mais. Ele começa a gritar em silêncio. Você acorda cansado, mesmo dormindo. Você perde apetite pela própria vida, mas chama isso de fase. Você sente uma ansiedade que não tem nome, mas tem endereço. Sempre que o telefone vibra, seu peito aperta. E você pensa que é amor. Mas amor não dá essa sensação de estar sempre prestes a ser punido. Amor não exige que você ande em ovos dentro da própria alma. E quando você começa a perceber, a mente tenta te salvar com a última ilusão. Mas ele teve traumas, mas ele sofreu, mas ele não sabe amar. E sim, talvez exista dor ali, só que dor não dá licença para destruir. Dor não é passe livre para manipular. Dor não transforma abuso em destino. E isso é difícil de engolir porque quando você para de justificar, você perde a fantasia que te mantinha ali. Você perde o romance do eu vou ser a pessoa que o cura. E perder essa fantasia dói como luto, porque uma parte sua estava casada com a promessa, não com o real. O ponto cego do narcisista começa a queimar quando você faz algo que para ele é blasfêmia. Você valida o que sente sem pedir autorização. Você confia na sua percepção. Você para de procurar no rosto dele o seu espelho. E isso é perigosamente libertador. Porque se você se torna seu próprio espelho, ele perde o poder de editar você. E é aí que ele começa a te chamar de frio, orgulhoso, ingrato, mudado, como se crescer fosse traição, como se amadurecer fosse crime. Percebe como a tríade sombria não é só um conjunto de traços, mas um ritual. A manipulação cria a névoa, a frieza cria o abandono, a grandiosidade cria a hierarquia. Você vira aluno, ele vira professor. Você vira culpado, ele vira juiz. Você vira problema, ele vira solução. E quando essa hierarquia se instala, qualquer tentativa de igualdade parece desrespeito. Por isso, o empate do Reioca é tão insuportável. Ele não compete, ele não se submete, ele não tenta ser maior nem menor. Ele apenas recusa o altar. E nessa recusa, algo dentro do narcisista entra em pânico, porque ele não sabe viver sem altar. Ele precisa de adoração ou de guerra. Ele precisa ser amado como rei ou odiado como Deus caído. Mas ser visto como humano comum, isso o encurrala. Porque o humano comum sente,
erra, pede, reconhece. E reconhecer é tocar a vergonha. E a vergonha dele, se for tocada sem anestesia, abre uma rachadura que ele tenta cobrir com mais controle. É por isso que, quando você o trata com limites, ele te trata como inimigo. Há um instante muito específico em que você sente que algo virou. Não é quando você decide ir embora. É quando você decide não voltar a ser quem você era ali. Porque você pode até continuar fisicamente presente por algum tempo, mas a sua psique já não entrega o mesmo combustível. Você não se curva por reflexo. Você não corre para consertar. Você não se apaga para evitar tempestade. E esse momento é assustador, porque a velha versão de você ainda mora aí dentro e sussurra: vai dar problema. E dá, mas o problema não é você. O problema é o sistema que dependia do seu silêncio para existir. E então, ele tenta a última carta. Ele te provoca no lugar exato onde você é mais sensível. Ele encosta na sua culpa, na sua carência, na sua história. Ele faz comentários como agulhas finas, quase invisíveis. Ele compara, ironiza, distorce. Ele te empurra para a explosão, porque ele quer te transformar no monstro. Ele quer que você perca a linha para ele dizer: viu? O problema era você. E aqui está o teste secreto. Você consegue sentir a raiva sem virar a raiva? Você consegue sentir a dor sem entregar o volante para a sombra? Jung não te pediria pureza. Ele te pediria integração, porque a sua raiva tem sabedoria. Ela é a guardiã do limite. Ela é a parte de você que se recusa a ser violada. Mas se você nunca aprendeu a ouvir essa guardiã, você ou a sufoca ou a deixa incendiar tudo. E o narcisista sabe disso. Ele sabe que, se fizer você explodir, ganha narrativa. Então, o seu desafio não é não sentir, é sentir e não se perder. É segurar o fogo na mão sem virar incêndio. É nesse ponto que o Heyoka, como espelho invertido, faz algo que parece simples, mas é quase místico. Ele responde diferente do esperado. Ele não corre, não grita, não implora, não humilha. Ele observa. Ele coloca uma frase curta, verdadeira, sem veneno. Ele dá limite sem show. E esse tipo de limite é uma lâmina limpa. Não corta para ferir, corta para separar o que nunca deveria ter sido misturado, a sua identidade e a narrativa do outro. O narcisista, diante disso, fica sem chão, porque ele precisa de excesso, ele precisa de drama para esconder o vazio, ele precisa de extremos para não encarar o meio. E o meio é onde mora a realidade. O meio é onde mora o não. O meio é onde mora o tempo. E tempo é inimigo da manipulação, porque manipulação funciona na pressa. Ela te empurra para decisões rápidas, para desculpas rápidas, para reconciliações rápidas. Quando você desacelera, você desmonta o truque. E aí você começa a notar outra coisa. Quanto mais você se torna claro, mais ele se torna contraditório. Ele diz: eu te amo, e no mesmo ar te diminui. Ele diz: eu mudo, e no mesmo gesto te pune. Ele diz: você é tudo, e no minuto seguinte age como se você fosse nada. Isso não é confusão espontânea, é controle por instabilidade, porque se o chão treme, você não consegue caminhar. E se você não consegue caminhar, você não consegue sair. Mas a sua mente começa a aprender uma nova linguagem, a linguagem dos padrões. E padrão é a verdade que não depende do humor do dia. Quando você vê padrão, você para de negociar com momentos. Você para de se agarrar ao quando ele é bom. Você começa a enxergar que o bom não é essência, é ferramenta. E isso dói como se você arrancasse uma máscara do próprio coração, porque uma parte sua queria acreditar que era amor verdadeiro. E talvez fosse do seu lado. Do lado dele, muitas vezes, era necessidade disfarçada de romance. E mesmo assim, você não precisa odiar. Odiar é um vínculo. Odiar te mantém preso na mesma corda, só que do outro lado. O que liberta é a lucidez com compaixão por você. Compaixão por ter ficado. Compaixão por ter tentado. Compaixão por ter se confundido.
Porque quando você se trata como idiota, você entrega mais uma arma ao sistema que te feriu. O narcisista já te diminuiu o suficiente. Agora, você se levanta com um respeito silencioso. Aquele respeito que não pede aplauso, mas muda o jeito como você pisa no mundo. E é aí que o segredo volta a rondar, mais perto, quase encostando. Porque existe um ponto em que o narcisista se quebra não por perder controle sobre você, mas por perder controle sobre a imagem que tem de si mesmo. E essa quebra não acontece quando você o acusa. Acontece quando você o enxerga com uma clareza que não precisa de palavras. Uma clareza que não está buscando justiça externa, mas alinhamento interno. E quando essa clareza aparece, algo nele reconhece que o truque foi visto. Só que quando o truque é visto, ele pode ficar perigoso de um jeito novo, porque alguns narcisistas preferem destruir o espelho a admitir o reflexo. E é por isso que esse caminho exige não só coragem, mas estratégia emocional. Exige presença, mas exige proteção. Exige lucidez, mas exige distância. E você vai sentir, como um arrepio antigo, que existe um limite invisível entre empatar e provocar um colapso que ele não sabe administrar. E aqui fica uma pergunta que não sai fácil. Você quer libertação ou você quer vitória? Porque vitória ainda é um jogo com ele. Libertação é sair do tabuleiro. E sair do tabuleiro significa encarar um vazio seu também. O vazio do depois, o vazio do silêncio, o vazio de não ter mais aquela intensidade que parecia vida. Só que, nesse vazio, existe algo que você não via há muito tempo: espaço. E no espaço, a sua alma começa a respirar de novo. Continua comigo, porque a próxima camada toca exatamente nisso. O que acontece quando o narcisista percebe que não tem mais acesso à sua emoção e como esse momento revela o verdadeiro ponto cego que ele tenta esconder até de si mesmo. Quando o narcisista percebe que já não tem acesso direto à sua emoção, ele não sente apenas frustração. Ele sente como se o ar tivesse mudado de composição, como se de repente a atmosfera que ele respirava tivesse sido substituída por algo que não o alimenta. Porque o narcisista, no fundo, não se orienta por intimidade, ele se orienta por resposta. Ele mede o mundo pelo quanto consegue mover você. E quando você deixa de se mover por comando, ele perde o termômetro, perde o mapa, perde o chão. É aqui que muita gente comete o erro fatal. Acha que o silêncio é só ausência de fala, mas não é. Silêncio pode ser presença, pode ser firmeza, pode ser um não tão sólido que nem precisa ser dito. E esse tipo de silêncio não é frieza, é integração. É você parando de se abandonar para evitar tempestade. É você parando de se explicar para alguém que transforma a explicação em arma. E o narcisista, quando encontra esse silêncio, tenta quebrá-lo como se estivesse quebrando um cadeado. Porque se ele não abre essa porta, ele não entra mais. Ele vai tentar primeiro com charme, como se colocasse perfume no ar para ver se você respira o velho veneno e chama de saudade. Ele vai te lembrar do início, daquele começo que parecia destino, e vai agir como se tudo o que aconteceu depois fosse só um mal-entendido. E você sente uma fisgada dentro, porque existe uma parte sua que amou de verdade. Existe uma parte sua que queria acreditar. E essa parte, quando escuta a música certa, quase dança sozinha. Só que agora você enxerga a armadilha no ritmo. Você percebe a pressa escondida no carinho. Você percebe a cobrança disfarçada de ternura. Se o charme falha, ele muda de tom. Ele deixa escapar um desprezo sutil, como se fosse um reflexo involuntário, um pedaço da sombra mostrando os dentes. E isso é importante, porque aqui o inconsciente dele revela algo que as palavras não admitem. Ele não quer parceria, ele quer hierarquia, ele quer que você volte a ocupar o lugar onde ele se sente maior. E quando você não volta, ele sente isso como ameaça existencial, não como um simples limite. Porque para ele, ser igual
é se tornar pequeno. Ser igual é perder o trono. Ser igual é encostar na vergonha. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital. Guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Jung falaria da inflação do ego, aquele estado em que a pessoa se identifica com uma imagem grandiosa para não tocar a dor subterrânea. E quando a inflação ameaça murchar, o ego entra em desespero. É por isso que o narcisista pode virar duas coisas opostas no mesmo instante. Pode implorar como criança e atacar como carrasco. Não é incoerência aleatória, é uma psique tentando se salvar da queda. E você, do lado de fora, sente como se estivesse observando um animal preso, alternando entre carinho e mordida para ver qual porta abre. E talvez você já tenha experimentado esse momento, aquele em que você pensa, se eu falar certo, se eu fizer certo, isso se resolve. Mas ele não está procurando resolução, ele está procurando retorno ao controle. Por isso ele discute detalhes, distorce palavras, prende você em microconflitos, como se a sua energia pudesse ser drenada por 1000 cortes pequenos em vez de um golpe grande. E cada vez que você entra no detalhe, você se afasta do essencial. O essencial é simples, mas não é fácil de encarar. Você não está tentando ser entendido, você está tentando parar de ser desfeito. O ponto cego que quebra o narcisista não é um segredo místico que você usa para vencer alguém. Não é uma técnica para ferir. É uma chave que abre você. Porque o que realmente o desorganiza é quando você deixa de ser combustível e vira pessoa. Quando você deixa de ser função e vira presença. Quando você deixa de ter medo de perder e começa a ter medo de se perder. Esse medo novo é sagrado, porque ele não te encolhe, ele te alinha. Ele te faz perguntar por dentro, como se estivesse falando com uma parte antiga de você. Quantas vezes eu me abandonei para não ser abandonado? E quando essa pergunta nasce, você começa a ver o que antes era invisível. Você percebe que muitas das suas dúvidas eram induzidas, que muita da sua confusão era plantada, que a sua ansiedade não era sinal de amor, era sinal de ameaça. E aí, algo muda no seu corpo, como se ele finalmente recebesse permissão para relaxar. Não porque tudo ficou bem, mas porque a sua mente parou de lutar contra a própria percepção. E essa permissão é uma revolução silenciosa, porque a clareza, uma vez nascida, raramente volta a dormir. O narcisista sente essa clareza como um corte, e o corte, para ele, é intolerável. Então ele tenta te tornar culpado por estar lúcido. Ele te chama de ingrato por estar firme. Ele te acusa de frieza por não ceder. Ele diz que você mudou, como se mudar fosse crime. E você sente a tentação de provar que não é nada disso. Sente a tentação de explicar que você só quer respeito. Mas o respeito, nessa dinâmica, nunca foi negociado de verdade. Ele foi condicionado. E quando algo é condicionado, ele só existe enquanto você obedece. É aqui que o rei Oca, como espelho que não segue o roteiro, faz algo que parece quase absurdo. Ele não tenta convencer, ele não tenta ensinar, ele não tenta salvar, ele apenas permanece coerente. Ele não precisa vencer o narcisista, porque ele não está mais brigando por lugar em um palco que não merece a sua vida. Ele escolhe sair do espetáculo. E essa escolha, para quem vive de espetáculo, é humilhação interna. Não a humilhação social, mas a humilhação psíquica, de perceber que o mundo não gira ao redor dele. E isso toca o ponto cego, o lugar onde ele acredita que, sem ser o centro, ele não existe. Esse ponto cego é sustentado por uma fantasia antiga, a fantasia de que controle é segurança. Por trás da manipulação, há medo. Por trás da frieza, há fragilidade. Por trás da grandiosidade, há um vazio que não foi nomeado. E quando você não alimenta, esse vazio se torna audível. E o narcisista não suporta ouvir. Ele precisa abafar com barulho, com briga, com sedução, com drama. Porque o silêncio dele não é repouso, é terror. O silêncio dele é o lugar onde ele encontra a própria falta de si. E o mais difícil é que nessa fase você pode sentir pena.
uma pena profunda, quase infinita, porque você enxerga a dor escondida atrás da máscara. E essa pena é perigosa se virar convite para voltar, porque compaixão sem limite vira sacrifício. E sacrifício, nesse tipo de vínculo, vira moeda para o outro. Jung te lembraria, com uma dureza misericordiosa, que compaixão não é aceitar ser destruído. Compaixão também é dizer não. Também é se retirar. Também é escolher a vida em vez do enredo. É por isso que, às vezes, o narcisista reage com uma agressividade fria, quando percebe que você realmente saiu por dentro. Ele não está apenas irritado com a perda. Ele está em guerra com a sensação de ter sido visto. Porque ser visto, para ele, não é intimidade, é exposição. É como se alguém tivesse acendido uma lanterna no porão, onde ele guardou tudo o que não quis sentir. E quando a lanterna acende, ele tenta apagá-la, destruindo quem segura. Não porque você seja mau, mas porque você virou lembrete da verdade que ele foge. Aí você entende por que as provocações ficam mais precisas. Ele toca na sua vergonha, nas suas inseguranças, no seu passado. Ele tenta te transformar em alguém que você não reconhece para poder dizer que você sempre foi assim. Ele procura uma reação que justifique a narrativa dele. E esse é um dos momentos mais delicados, porque a sua sombra também acorda. A sua sombra quer revidar, quer devolver a dor, quer humilhar, quer provar poder. E aqui a travessia fica mais profunda. Você percebe que o seu maior ato de força não é ganhar a briga, é não perder a alma para ganhar. Existe um tipo de alívio que parece vazio no começo. Quando você para de reagir, você sente um silêncio estranho, como se uma parte sua não soubesse o que fazer com a paz. Porque você foi treinado a viver em alerta. Você foi treinado a sentir que amor é tensão. Então, quando a tensão diminui, seu corpo procura o perigo, como se estivesse viciado em adrenalina emocional. E isso pode te confundir, porque você pode chamar esse vazio de saudade, quando na verdade é abstinência. É o seu sistema nervoso reaprendendo a respirar sem ameaça. E nessa abstinência surgem memórias, pequenas cenas, frases, olhares. Você começa a lembrar de detalhes que tinha esquecido, não porque eram irrelevantes, mas porque eram dolorosos demais para serem vistos na hora. E você percebe que o seu inconsciente tentou te avisar muitas vezes, só que você estava comprometido com a esperança. E esperança, quando vira negação, vira prisão. Mas quando esperança vira verdade, ela te devolve para você. E a verdade, mesmo doendo, tem uma qualidade que o teatro não tem. Ela te deixa inteiro. O narcisista pode tentar te puxar de volta com a promessa de agora eu entendi. E pode até parecer convincente, porque ele aprendeu a imitar linguagem emocional. Ele aprendeu a dizer as palavras certas, aprendeu a chorar na hora certa, aprendeu a parecer profundo. Mas repare no que acontece quando você mantém o limite. Repare se ele respeita o seu tempo. Repare se ele aceita a consequência. Repare se ele assume sem colocar culpa em você. Porque quem muda de verdade não exige retorno imediato, não barganha, não ameaça. Quem muda de verdade aguenta o desconforto de ser visto sem controlar a cena. E aqui entra uma verdade que costuma doer como corte limpo. Você não vai convencer o narcisista a se transformar com amor. Amor não é ferramenta de cura para quem usa amor como ferramenta de poder. A transformação dele, se acontecer, nasce de um encontro dele com a própria sombra. Um encontro sem plateia, sem desculpas, sem alguém para culpar. E isso não está no seu controle. O que está no seu controle é outra coisa. Parar de ser a pessoa que o inconsciente dele usa como escudo. E quando você faz isso, algo quase sagrado acontece. Você começa a sentir de novo. Sentir sem medo, sentir sem pedir desculpa, sentir sem negociar. Você começa a perceber o que gosta, o que quer, o que não quer. Começa a recuperar o som da sua própria voz interna, aquela voz que ficou baixa por tempo demais. E essa recuperação é a verdadeira ameaça ao narcisista. Porque quando você volta a ser autor da sua vida, ele não consegue mais editar o seu roteiro.
Mas note, essa volta não é triunfante, ela é vulnerável. Você sente luto, sente raiva, sente vergonha por ter ficado, sente medo do futuro, sente uma solidão que parece maior do que o mundo. E, mesmo assim, há uma dignidade silenciosa nisso, porque agora a dor não te arrasta, ela te ensina. Agora a tristeza não te humilha, ela te limpa. Agora o medo não te controla, ele te alerta. E essa é a diferença entre sofrer dentro do enredo do outro e sofrer dentro do seu próprio caminho. Continua, porque a próxima parte toca no núcleo mais escondido, o momento exato em que o narcisista percebe que não tem mais espelho. E como essa percepção ativa o mecanismo mais sombrio, mas também o mais revelador da tríade. É ali que o ponto cego se mostra por completo, não como teoria, mas como cena interna. E você vai reconhecer sinais que sempre estiveram ali, esperando você enxergar. Talvez agora você perceba que o verdadeiro perigo nunca foi o narcisista em si, mas a parte de você que quase se acostumou a viver em névoa. Porque quando a névoa dura muito tempo, a gente começa a chamar de paisagem. E é nesse ponto que a alma se perde devagar. Não por falta de força, mas por excesso de adaptação. O ponto cego que quebra o narcisista não é um golpe externo, é um encontro interno. É o instante em que você deixa de negociar com a distorção e escolhe a realidade como casa. E quando você escolhe a realidade, algo silencioso se reorganiza por dentro. A sua percepção volta a ter peso, sua intuição volta a ter voz, sua presença volta a ter chão. Não é um fim heróico, é um retorno. Jung falaria que a sombra não desaparece quando é negada, ela apenas muda de máscara. E talvez a máscara mais sedutora seja justamente aquela que te convence a duvidar de si, a justificar o injustificável, a chamar de amor aquilo que sempre te cobrou a própria paz como preço. Mas quando você olha para essa máscara com lucidez, sem ódio e sem desculpa, ela perde o encanto. Porque encanto precisa de cegueira para sobreviver. E então você entende por que o empate do Reioca é tão raro. Ele não é frieza, é coragem. É a coragem de não oferecer a própria alma como tributo. É a coragem de não transformar dor em espetáculo. É a coragem de dizer não por dentro, mesmo que por fora ainda exista tremor. Porque o tremor não é fraqueza. Às vezes, é só o corpo aprendendo uma nova liberdade. O narcisista pode tentar quebrar o espelho, mas não consegue quebrar aquilo que você integrou. Ele pode te provocar, te culpar, te confundir, e ainda assim, existe uma coisa que ele não alcança quando você volta para si: a sua coerência. E coerência é a linguagem mais insuportável para quem vive de atalhos. Ela não discute, não implora, não mendiga sentido. Ela apenas permanece. E permanecer inteiro, depois de ter sido puxado para o caos, é uma forma de renascimento. Talvez você ainda sinta luto, talvez ainda sinta raiva, talvez ainda sinta saudade do início, daquele mito que parecia destino, mas agora você sabe diferenciar destino de repetição, sabe diferenciar amor de dependência, sabe diferenciar presença de prisão. E essa diferença, uma vez vista, vira uma espécie de farol que acende, mesmo quando o mundo tenta apagar. Fica uma pergunta que não busca resposta imediata, só verdade. O que em você estava pedindo para ser visto quando você se apaixonou pelo enigma? Porque às vezes o narcisista não entra apenas como pessoa, ele entra como símbolo. Ele aparece onde a sua ferida queria finalmente ser curada, e por isso a história parece maior do que é. Mas quando você reconhece o símbolo, você recupera o poder de escolher outro caminho. E se no fundo a maior vitória não for quebrar o narcisista, mas quebrar o feitiço. Quebrar o feitiço de precisar ser escolhido para se sentir digno. Quebrar o feitiço de confundir intensidade com verdade. Quebrar o feitiço de achar que paz é tédio.
quando na realidade, paz é o lugar onde você finalmente consegue ouvir a si mesmo sem interferência. Guarde esta imagem dentro de você, um espelho em um quarto escuro. Por anos, alguém tentou pintar esse espelho, rabiscar, distorcer, para que você não se reconhecesse. Mas um dia, sem barulho, você limpou o vidro com as próprias mãos. E quando a luz tocou o reflexo, não foi o outro que apareceu primeiro, foi você. Inteiro, simples, real. E se isso te atravessou de algum jeito, não deixe essa sensação morrer no silêncio. Fica aqui com a gente. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com alguém que ainda vive em névoa e escreve nos comentários a palavra que melhor descreve o que despertou aí dentro. Porque quando você nomeia o que sentiu, você começa a transformar o que te prendia em caminho.